Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360, início de semana. Hoje é nosso convidado o eurodeputado Hélder Sousa Silva, foi cabeça de lista do PSD à Câmara de Almada. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Olá, João. Bom dia também para todos os restantes amigos da comissão de inquérito e dizer que é um gosto grande estar aqui convosco. O gosto é nosso. E um abraço grande para os ouvintes da Rádio Observador, porque eu próprio também sou ouvinte assíduo da Rádio Observador. Então é um abraço para si também. Portanto, já sabe como isto funciona, não é? Já sabe as regras da casa. Eu fui ver alguns vídeos anteriores e já sei medianamente como funciona. Vamos lá. Então a primeira é muito simples para si, vai ver. Sim. É só para aquecer. Quantos eurodeputados portugueses têm atualmente assento no Parlamento Europeu? São 21. Está certo, muito bem. Ainda fez aí um suspensezinho para ver se nos enganava aqui. Uma pausa dramática. 21. O senhor não quis Eu tomar... estava a contar porque de vez em quando alguns aparecem pouco e por isso é difícil às vezes contá-los todos ao mesmo tempo. Não quer dizer? Não quer falar de nomes? Não posso denunciar. O senhor não quis tomar posse como vereador na Câmara de Almada, falou em incompatibilidades entre as funções autárquicas e o lugar que ocupa no Parlamento Europeu. Posso perguntar-lhe então porquê é que se candidatou? Achou que não iria vencer? Não, eu achei que iria vencer e filo com todo o empenho e gosto, até porque tendo sido autarca também em Mafra e foi das coisas que mais gosto me deram na minha vida. Poder responder, poder resolver problemas às pessoas e o autarca é isso mesmo. Quando me lançaram o desafio de ir à Almada, achei que a Almada não tinha muito a ver com Mafra, foi a minha primeira reação. Achei que do outro lado do rio, nós temos sempre o rio como uma barreira natural, e é. Mas depois comecei a ver a orla costeira, comecei a ver de facto o turismo, a tipicidade da Almada, a proximidade da Lisboa, tendo sido também vice-presidente da área metropolitana de Lisboa enquanto o tempo da autarca em Mafra, achei que havia de facto bastante afinidade e tinha claramente na minha cabeça decidido, se ganhasse, assumiria com todo o gosto novamente o retorno, se quisermos, aqui ao então, cantinho. o que é que mudou? Não, mudou uma coisa muito simples, é como os nossos ouvintes, alguns não sabem, mas eu vou dizer, eu estou na Comissão de Orçamento e a Comissão de Orçamento é onde nós decidimos todos os fundos comunitários e ainda que a lei geral não seja omissa relativamente à questão das incompatibilidades, diz claramente que há incompatibilidade se existir um vereador a meio tempo ou a tempo inteiro, mas um vereador sem pelouros vai ter que deliberar também sobre matérias que são naturalmente conflituantes entre o Parlamento Europeu, um órgão deliberativo e um órgão executivo que é a Câmara Municipal. Portanto, eu em consciência não me sentia bem ser Olívia patroa e Olívia empregada. E então escolheu. E teve que... E depois havia outra coisa que se há algo que me caracteriza é ser coerente e ser frontal. E as reuniões de Câmara também, isto é um adicional, são à quarta-feira. Se fossem à segunda ou à sexta, havia possibilidade de não faltar. Eu moralmente não me sentia confortável a maior parte das vezes não pôr lá os pés e achei que deontologicamente, somando à incompatibilidade que eu antecipo, não me sentia bem faltar a maior parte das vezes e fazer-me substituir. Portanto, como dizia a minha avó, e as avós são todas mulheres sábias, Neto, mais vale uma dor que um cento. E foi nesse sentido que eu achei que esta dor inicial, que para mim também foi dor, porque eu gostava muito de continuar em Almada e ajudar os almadenses, porque na campanha eleitoral tive muita gente a vir ter comigo e muita gente ciente de que se eu pudesse ser útil operacionalmente falando e presidencialmente falando à Almada, que eles e elas se sentiriam bem. Portanto, deixei também esse vazio e essa lacuna por preencher dentro do meu sentimento, mas nós não temos o dom da ubiquidade e não conseguimos estar em dois lados ao mesmo tempo e por isso mesmo achei que devia tomar esta atitude no início para não enganar ninguém, a começar por mim próprio.
Pronto, ficou aqui o racional claríssimo. Helder Sousa Silva, vamos à segunda pergunta. Já tem sido. Foi claríssimo. E ganhou 5 pontos, não é? Eu pensei que ia sair daqui com 0, portanto já tenho 5 de vantagem. Já está a ganhar. Porque achei que isto ia ser demolidor. À segunda-feira vocês vinham todos com a faca afiada. E digo como ao assim, feitio, não é? Não, depende do fim de semana. O fim de semana até teve muito luminoso e foi ótimo. E esta semana e houve uma enorme manifestação no sábado, onde foi anunciada uma greve geral, e a segunda pergunta tem a ver com isso. Quando é que foi a última vez que houve uma greve geral com as duas centrais sindicais em Portugal? Em que ano? Bom, eu penso que talvez tenha sido, não tenho, o movimento sindical acompanho-me à látera, não acompanho muito de perto, mas talvez tenha sido no governo do Passos Coelho. Foi. Certo. Quero apontar aí o ano. Governo de Passos Coelho, 2011, 12... Ajuda. Peço Mais ajuda. Mais ajudinha. 2010, 10. 2013, Sim. 2014. Bem, a probabilidade de errar é enorme porque eu não sei mesmo. De qualquer forma vou dizer 2014. Erro. Foi em 2013. Foi em 2013, em junho, 27 de junho de 2013. Vê razões para a contestação social neste momento? Não, eu acho que ela naturalmente sabemos da correia de transmissão que existe entre a CGTP, particularmente o PCP e a CDU, e tendo a CDU tido resultados que eu direi são dramáticos nas últimas eleições, não digo só eleições legislativas, mas digo também eleições locais. A CDU, de alguma forma, tem essa capacidade de se projetar no terreno através da CGTP e acho que é extemporâneo. É extemporâneo porquê? Porque ainda estão a decorrer negociações do Orçamento do Estado, ainda não está fechado, a legislação laboral também ainda há possibilidade de haver ajustes e por isso parece-me uma demonstração, eu direi, desapropriada até, face à situação que o país atravessa e a Europa atravessa. Acho, como se diz em Bruxelas, too much, é demasiado nesta altura. Mas acha que no caso desta greve geral em que envolve as duas centrais sindicais, no caso da UGT, é uma decisão que estranha? Bom, estranho, até porque a UGT normalmente tem posições mais moderadas relativamente à CGTP. E isso não será um sinal de que pode estar mesmo aqui em causa alterações muito grandes na lei laboral? Daquilo que eu tenho ouvido relativamente à lei laboral, parece-me que são ajustamentos necessários face àquilo que tem sido a evolução natural do mercado de trabalho, porque aquela questão do emprego para a vida, a questão da relação entre o empregador e o empregado, que não pode ser nunca quebrada em tempo algum, nós vemos que noutras latitudes, noutros países da Europa, a flexibilidade é muito maior. E quando a flexibilidade é maior, naturalmente que ganha o trabalhador também e ganha o patrão. Portanto, eu acho que este fundamentalismo de para trás nem 1 milímetro me parece demasiado, porque é não entender os sinais dos tempos. Vamos avançar? Vamos para a terceira pergunta? 7 pontos? Não, 5. É muito generoso. O Paulo é muito generoso. Estava aqui a pensar na última. E esta pergunta tem a ver com presidenciais, mas vamos recuar um bocadinho no tempo. Quem foi o candidato apoiado pelo PSD nas presidenciais de 2001 para a reeleição de Jorge Sampaio? Ou que acabaram por resultar na reeleição de Jorge Sampaio? Pelo PSD... Eu vou pedir ajuda. Então, Ferreira do Amaral, Fernando Nogueira ou Cavaco Silva? Cavaco não foi para as presidenciais, a reeleição de 2001, de Jorge Sampaio. Portanto, já excluiu Cavaco Silva, fica Ferreira do Amaral ou Fernando Nogueira? Eu escolhi Cavaco, mas Cavaco foi perdedor uma vez. Pois foi. Terá sido no segundo mandato. Como? E terá sido do segundo mandato que Cavaco... Certo, e falamos do primeiro mandato... Não, a reeleição de Sampaio. Resultou na reeleição de Sampaio. Está bem, foi no primeiro. Portanto, Ferreira do Amaral ou... Fernando Nogueira.
Esta memória já não é o que era. Não. Os 60, 24 anos. Os 60, vamos dizer que foi Ferreira do Amaral. Está certo. E 2 muito pontos. bem. Fernando Nogueira nunca foi candidato. Não foi. Aliás, perdeu as legislativas. Saiu da política. E fez bem, porque saiu, eu direi, por cima. E ficou sempre uma saudade relativamente ao Dr. Fernando Nogueira, que é alimentada até à data. Pelo menos eu sinto isso dentro do PSD. Há um respeito, uma gratidão e uma saudade e até um sentimento de alguma injustiça relativamente à transição. O saber sair é importante em política. É muito importante saber. É mais difícil, eu digo-vos que é mais difícil saber sair do que entrar. Entrar é fácil, mas depois saber sair é muito difícil. Deixa-me perguntar-lhe aqui em relação às presidenciais, estas de 2001, foram a última vez que um candidato apoiado pelo PSD não ganhou as eleições. Então para cá tivemos Cavaco Silva e depois Marcelo Rebelo de Sousa. Já decidiu quem é que vai apoiar? Eu já decidi que vou apoiar Marcos Mendes. Aliás, faço parte da lista Ele tem uma lista de amigos e de conhecidos e de apoiantes e eu fiz questão de, desde o início, sinalizar esse apoio inequívoco. Considero que o Marcos Mendes é, de facto, em termos políticos, aquele que tem uma largura de banda, se quisermos, e uma abrangência maior para poder representar o país e para poder assumir as funções de Presidente da República. Não se sentiu tentado a apoiar algum dos seus colegas no Parlamento Europeu? Não, são novatos. Ou de avançar o próprio. São novatos. Não. Eu penso que não estava bem preparado para isso. Estou bem onde estou, mas de qualquer forma penso que os candidatos, os meus colegas, os dois candidatos, quer a Catarina, quer o Coutrinho, são candidatos que vêm para marcar uma presença, mas não para ganhar. E isso é mais ou menos claro. E por isso querem aproveitar esse tempo de antena para se promover, coisa que no Parlamento Europeu é difícil, porque um eurodeputado que cai em Bruxelas e Estrasburgo, depois, em termos de projeção nacional, tem alguma dificuldade. Cai no esquecimento. Mas vai ser uma eleição apertada esta presidencial. É aquilo que nós temos, que eu observo particularmente, estando aqui na Rádio Observador, acho que este termo se aplica, é que o Dr. Marcos Mendes vem subindo lentamente naquilo que é, a intenção de voto, o Almirante Gouveia Melo vem descendo também ao mesmo ritmo e depois... O seguro anda ali numa linha que eu não vejo subir nem descer. Mas André Ventura entrou para baralhar um pouco também essas contas que já estavam praticamente fechadas. Sim, André Ventura vai baralhar essas contas, mas todos nós sabemos que André Ventura não quer ser Presidente da República, que ele quer ser mesmo é Primeiro-Ministro e por isso esta questão de ele avançar, eu penso que é mais uma oportunidade para poder ocupar os canais de comunicação e para poder se projetar naquilo que é o todo nacional, preparando através desta eleição presidencial aquilo que vai ser a sua, eu direi, a sua grande aposta nas próximas eleições legislativas, quando elas venham a acontecer, não sei se é 4 anos, se é o tempo que os portugueses e o governo decidir, mas esse vai ser o foco do André Ventura. Na sua expectativa, quem é que passa à segunda volta destas presidenciais? Bom, eu penso que vai passar à segunda volta claramente o Marcos Mendes e o Gouveia Melo. Okay. André Ventura não passa à primeira volta? Eu penso que não. Não passa à segunda? Eu penso que não. Mesmo alguns amigos meus que são convictos consideram que votar no André Ventura e levá-lo à segunda volta pode não ser o melhor objetivo, nem a melhor concretização para se atingir as tais eleições legislativas quando elas venham a acontecer. Mas porquê? Porque é que seria mau para André Ventura passar à segunda volta? Eu não sei se seria mau do ponto de vista pessoal, talvez lhe desse mais protagonismo, se quisermos, e mais tempo de antena. Mas do ponto de vista de fim último, ou seja, eleger o melhor candidato para assumir as funções de Presidente da República, penso que André Ventura não está neste momento sequer nesse radar. Muito bem. Vamos passar então a mais uma pergunta. Já vai com 7. Esta é obrigatória. Já aqui recordámos, foi Presidente da Câmara de Mafra, quase os 3 mandatos. Quantos sinos têm os carrilhões do Palácio de Mafra? Eu julgo que 92 sinos. Disse um número assim muito exato. Muito preciso. Agora a Carla está assustada. Agora estou preocupada porque aqui no site parece-me um bocadinho mais. Parece-me na ordem dos 3 dígitos.
Mas acima de 100%. Se somarmos os dois carrilhões. Sim, certo. sim. O carrilhão que está neste momento a funcionar, que é o carrilhão da Torre Sul, tem 92 sinos. O carrilhão da Torre Norte tem mais sinos, é um carrilhão que nunca funcionou. Este é um carrilhão holandês, o outro é o carrilhão belga. É especialista. Eu empenhei-me decisivamente relativamente ao restauro dos carrilhões e por isso, perdoem-me aqui a minha franqueza, mas... Ninguém sabe mais do que... Não vou dizer isso, mas este que está a funcionar são 92 sinos, o outro tem sininhos mais pequeninos, sim, mas foi um que foi instalado e quando a história conta-se que Dom João V, quando lhe disseram o preço de um carrilhão, disse então é tão barato que quer 2. Portanto, isto leva-me a outra, já agora, a conversa é como as cerejas, leva-me ao livro do Nuno Palma sobre a questão das razões do atraso português. E eu estou exatamente nos dois, se quisermos, no epicentro das duas razões, das três razões maiores. A primeira era o ouro do Brasil, a segunda era a questão educacional, onde foi a expulsão dos jesuítas de Portugal, e a terceira era os fundos europeus. Eu estou em duas neste momento, porque continuo a residir em Mafra e estou também na Europa a tratar dos fundos europeus. E eu ainda a semana passada recebi uma série de empresários portugueses do país inteiro, da construção em Bruxelas, e disse-lhe exatamente isso. Eles fartaram-se de rir, ia também o engenheiro Mira Amaral, por curiosidade, e ele disse, é verdade, mas eu também não concordo aqui, ali e acolá. Pronto, há Mira Amaral. Mas, de qualquer forma... Então vamos considerar correto. Vamos considerar, no sim. site está 120, mas isso é mas como está a dizer isso com a soma dos sinos, mas aí quem somos nós aqui para contestar isso? Mas a ideia da pergunta tem muito a ver até com isso que está aqui a dizer, porque saiu do poder local para as grandes decisões e as grandes discussões no Parlamento Europeu. Onde é que se decide mais a vida das pessoas? No poder local, sem qualquer tipo de dúvida. Poder local, nós tomamos conta tomamos conhecimento do problema, temos dinheiro ou não temos, mas normalmente temos, porque as autarquias hoje, felizmente, estão em bom estado financeiro, e se quisermos, no dia seguinte resolvemos. Isso é uma coisa única que nem o nível nacional, eu digo que a maior parte dos presidentes de Câmara manda mais do que qualquer ministro e muito mais do que qualquer secretário de Estado. Manda mais, pode resolver mais. Claro. O mandar no sentido de resolver. Então, a nível europeu, que se faz em Estrasburgo? Em Bruxelas e Estrasburgo, nós decidimos coisas muito macro e decidimos aquelas competências que os Estados-membros delegaram na União Europeia. Por exemplo, a questão, dou 3 ou 4 bons exemplos, o euro, que foi uma grande conquista, a questão do Schengen, do acordo de Schengen, que permite as pessoas também circularem livremente, o roaming, que é uma questão que nos afetava quando íamos para a Espanha, etc., tínhamos já que pagar rios de dinheiro que nós não gostávamos, e estamos agora, uma das coisas que tenho estado a tratar nos últimos dias tem sido delicioso, é o diploma único europeu. O que é isto? Qualquer estudante de qualquer universidade da Europa passará a ter, a partir de 2029, um diploma único que o habilita a trabalhar em qualquer país da Europa. Equivalência automática. Algumas ordens em Portugal vão... Sem ser necessário aquele processo rocambolesco, difícil, burocrático e que leva tempo de pedir equivalência. Isso vai ser um salto de gigante. Algumas ordens vão reclamar, certamente. Ordens profissionais. Mas sabemos também daquilo que vemos, ouvimos e lemos, como dizia Sofia de Melo Brainer, não podemos ignorar, algumas ordens são de facto grandes burocratas em potência e que são grandes lobbies, para dizer isto de uma outra forma. Elencou aí uma série de grandes conquistas do Parlamento Europeu, mas às vezes também se preocupam com o rótulo dos produtos derivados que não são de carne, os hambúrgueres. Andamos agora também nos rótulos do vinho. Há uma grande pressão, há uma grande pressão em Bruxelas para que os rótulos do vinho sigam também a mesma linha dos rótulos do tabaco. Mas isso já não é... que o tabaco mata e que o vinho mata. Mas parece-me também, novamente vou utilizar a segunda vez, é too much, porque de facto o vinho, eu sou um apreciador de vinho desde sempre, e acho que o vinho faz parte daquilo que é a gastronomia e a cultura,
pelo menos do Sul, mas da Europa, e nós levarmos isso a esse ponto é para mim demasiado. Portanto, bater-me-ei sempre para que o vinho possa ser consumido com moderação, não com excesso, mas é como tudo na vida, e não posso pôr o vinho no mesmo patamar do tabaco ou de outro tipo de produto nocivo. Claro, muito bem. 12 pontos, vamos para a última questão, Hélder Sousa Silva. Esta é daquelas escorregadias, admitimos logo à partida. Vocês querem que eu passe, mas com nota mínima de suficiente, é para voltar, mais. É para vir à oral. Assim. Sim, pois, mas tudo bem. Vamos lá, quanto custa a portagem da Ponte 25 de Abril para a classe 1? Custa... €1,20. Ui, isso foi há muito tempo. €1,60. Upa! Se calhar era aí que eu queria colocar. Era nesse. Força. Bem, eu também não saberia, porque a pessoa passa na Via Verde. Exatamente. Veja lá aí no seu bloco de notas onde é que isso está. Pasta Via Verde. Esta pergunta tem uma... Eu venho todos os dias pela vasta gama e não sei. Não é neste bloco que eu tinha, porque fiz as contas da campanha e a minha proposta era reduzi-la exatamente através de fundos próprios da Câmara e através também mas se estivesse esse preço que disse, ninguém queria reduzir. Se calhar ia para esse preço, com o desconto de 70%. Mas, ia para 60 cêntimos. Na minha conta ia para 60 cêntimos. Não sei como é que não ganhou. Vamos. Com isto, com o preço. É 2,5. Vou-lhe dar 3 hipóteses. Quer arriscar? Quer arriscar ainda? 2,20. Ai, foi quase. Está lá perto. Eu vou-lhe dar 3 hipóteses. 1,5, 2,5, 2,15. Então é 2,15. É 2,15. Sim, senhor. Lá está, é precisamente por causa dessa proposta da redução de 70%, agora na sua campanha em Almada, de sugerir a redução de 70% das portagens na Ponte 25 de Abril para os residentes em Almada. Certo. O Ministro das Finanças atual já disse que é contra a redução de portagens. Estava disposto a separar-se de ferros com ele? Estava. Aliás, tinha falado exatamente com o Ministro das Infraestruturas nesse sentido e penso que a única questão que me colocaram era se a Câmara estava disponível para colaborar. E eu disse, bom, então vou fazer colaborar, a conta. Isto é pagar. Copagar, ou seja, ajudar a pagar. Mas isso não era uma pipa de massa, usando aqui uma expressão popular? Não. Para a Câmara, cerca de 4 milhões de euros por ano, que num orçamento de 200 e cerca de 200 milhões de euros. A redução só dava 4 milhões? Dava 4 milhões. 70%? Não, para a Câmara. Para a Câmara. No conjunto, a redução dava 16 milhões de euros. Já é dinheiro. E o resto era pago pelo Estado Central? E o resto era pago pelo Estado Central. E o Governo alinhava nisso? Eu penso que sim, desde que existisse. Nós pedimos, inclusivamente, havia compromisso do meu colega, também do PSD do Seixal, de nós dividirmos, porque os utentes da ponte não eram só utentes da Almada, havia residentes também no Seixal e nos outros municípios da Margem Sul. E se existisse solidariedade do ponto de vista institucional das várias câmaras da Margem Sul, eu penso que havia caminho. Porque, eu devo dizer que considero uma injustiça enorme quem reside na Margem Sul ter que continuar a pagar uma ponte que já está mais do que paga para vir trabalhar. Concordo. É uma injustiça brutal. Não acha que há, fazendo o papel de advogado do diabo, e não tem nada a ver... Não há um desincentivo a trazer o carro para a cidade também? Não tem nada a ver com a questão de partidos, tem a ver com aquilo que é a pura das análises do que é justo versus o injusto. Um incentivo, eu considero que pode... Isso, bom, eu julgo que não. A questão do incentivo é, essas pessoas já vêm hoje trabalhar para Lisboa, portanto... O desincentivo, a portagem, aliás, várias cidades europeias estão a portajar as entradas. Aquilo que eu tinha dito era uma inspiração de Oeiras, que eu considero que é um bom exemplo, da criação de cerca de 5 mil postos de trabalho na Margem Sul, particularmente em Almada, de forma a que quem faz diariamente o movimento pendular Margem Sul-Lisboa, deixe de o fazer porque tinha emprego qualificado na Margem Sul e, de alguma forma, não necessitaria de fazer esse movimento. Portanto, era a conjugação das duas decisões que iria levar, penso eu, a uma melhor qualidade de vida e a redução da injustiça, que para mim é uma questão gritante. Hélder Sousa Silva sai daqui com 14 pontos e pastéis de nata.
Já nós, veio de Mafra e nem um pãozinho. Bom, Isto mas realmente. então fica a promessa, mas que eu hoje vim cedo demais e não deu. Mais cedo que o padeiro. E o Uber depois cobrava pela espera. Mas faço-vos chegar pastéis de nata e ouriços da Ericeira. Eu vivo na Ericeira e ouriços, que é um doce. Pois é. Também há ouriços do mar, que há o Festival do Ouriço. E há a discoteca Ouriço, que é a mais antiga do país, que é a mais antiga atualmente. É a mais antiga. Portanto, vou-vos fazer... Dos tempos do convento de Mafra. Com todo o gosto. 4 mais 1 para a produção, 5 pãezinhos e uma caixinha. As nossas ancas agradecem. Mais 5 pontos, mais 5 pontos para o nosso convidado. Obrigada, foi um gosto. O gosto foi meu, uma continuação de bom trabalho. Foi um gosto. Obrigado. O projeto do Observador, enquanto canal de comunicação nas suas diferentes vertentes, não só o digital, onde eu tenho também o gosto de ser um dos colunistas quando tenho tempo, mas também a rádio, são 2 projetos de referência para mim a nível nacional que eu espero que perdurem por muitos e bons anos. Muito obrigada por essas palavras. De grande qualidade, de grande empenho e que hoje tinha aqui também que o dizer. Até deixamos passar o tempo. Obrigada. Obrigada. Boa semana. Obrigado. Boa semana.